É isso aí, senhoras e senhores. Estamos começando este curso Feminino Dynamis, onde nós estaremos falando sobre o módulo 1, a primeira matéria, a primeira disciplina, que se chama Psicologia Analítica. Beleza? Vamos lá. Essa disciplina vai estar mostrando a probabilidade, como analisar, como desenvolver algumas questões analíticas psicologicamente. Mas antes de nós falarmos sobre a questão temática, psicologia analítica, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é uma, uma visão dinamis. Que visão é essa? O que significa essa questão da visão dinamis? Então, é muito interessante que as senhoras entendam e nós estaremos passando com objetividade para que recebam essas informações didáticas e é de suma importância para o conhecimento de todas vocês, certo? Então, beleza. Aquelas que não me conhecem, eu sou o professor Dr. Manuel Reis, sou um dos diretores da AMA e nós trabalhamos em diversas áreas dos setores na preparação, na formação de terapeutas, de psicanalistas, de psicogerontologistas, enfim, são vários tipos de terapeutas que nós preparamos. Nós temos essa associação ligada com os terapeutas do Brasil, Conselho Federal também de Terapeutas, de Psicanalistas do Brasil. A minha formação acadêmica, eu sou pedagogo licenciado, pós, mestrado e doutorado em psicanálise clínica, tenho formação em psicologia também, tenho um pós em psicologia clínica da didática do ensino superior, tenho um pós também em neuropsicopedagogia, tenho várias especializações, psicodinâmica, psicotrauma, é, psicodrama, são várias especializações dentro de diversos tratamentos, apoiando a escola junguiana, freudiana, lacaniana, kleiniana, enfim, são várias escolas que nós trabalhamos. Nós temos diversas especializações, tivemos visões na preparação de liderança e trabalhamos com pessoas no campo internacional. Na América Latina, trabalhamos Bolívia, Peru e possibilitamos, através desses trabalhos, desses projetos que nós temos, possibilitamos um trabalho muito amplo em relação à preparação de diversos profissionais na área. E nós preparamos também pessoas em diversas áreas de cursos profissionalizantes. Nós temos diversos cursos, certo, na preparação, voltado para a educação, para o comércio, para a, a, o cuidado de idosos, de deficientes, enfim, nós temos uma vasta preparação, também no campo teológico, na capacitação de líderes, obreiros, missionários, pastores, enfim. Então, nós temos essa prática de preparar pessoas para o campo, tanto profissional, ministerial, enfim. Beleza? Então, maiores informações da docência da minha pessoa, vocês vão estar sabendo depois, e nesse decorrer das aulas, as dúvidas que vocês tiverem poderão entrar em contato comigo, se interagir. Nós sempre damos essa permissão para esse contato, beleza? Mas, enfim, voltando sobre a questão aqui da visão Dynamis. Por que Dynamis? Porque esse curso é como uma apresentação, como digamos, uma revelação na área profissional para a área espiritual também. Como nós fazemos essa junção dentro dessas questões que são fundamentais para o crescimento das mulheres. Então, essa palavra dinamis ou dinamis é uma palavra do grego que
se fôssemos falar do grego, diríamos do vaioik, né? Mas dentro desse vocábulo, dentro dessas falácias um pouco da etimologia mais moderna, talvez você e eu, nós não conheceríamos. Mas dentro de uma base que são fundamentais, ou bases que são fundamentais dentro do que se diz dinamis, o significado, dá para entender claramente que, traduzindo para o português, quer dizer força, poder, potência, habilidade ou energia constante. Então, a palavra pode ser traduzida de diversas formas, dependendo do contexto, e tem uma forte conotação de um poder inerente e um potencial para ação, sendo digamos assim, uma raiz de palavras como clinamite, ou dínamo, ou dinâmico. Então, nós, dentro de pesquisas, de análises etimológicos, tiramos a conclusão que, trazendo esse significado e essa implantação para o mundo terapêutico e espiritual, iríamos desenvolver algo muito significante, muito significante. Então, as pessoas que fizerem esse curso, elas vão despertar dentro dela dois lados: o lado terapêutico e o lado espiritual, certo? Hoje foi uma correria, eu tive que chegar mais cedo, minha filha adoeceu, então hoje não estou no meu escritório, não estou lá na sala, em uma das salas da central do Instituto MR da AMA também. Mas tudo certo. E aí, aqui em casa, geralmente tem muitos ruídos e às vezes, não sei se incomoda vocês aí. Mas beleza, vamos lá. Então, a intenção dessa disciplina, dessa primeira disciplina, desse módulo, é mostrar para vocês, dentro de uma psicologia analítica, que através dos análises comportamentais, através de reações, através de tipos de comportamentos, vão estar identificando quem é a pessoa, ou tanto nós ou as pessoas. Já se dizem muito que, através das falácias, através das ações, vão mostrando muito quem são as pessoas. E isso é muito, digamos assim, real. Então, essa análise, independentemente da visão crítica, essa análise psicanalítica ou psicológica, ela é crucial. E ela é entendida na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, que realmente é real. Então, o comportamento vai estar identificando o tipo de problema que a pessoa tem na sua mente. Aí, se diríamos, ou se disséssemos, né, sobre a teoria do behaviorismo, diríamos que o comportamento, ele está influenciado em um ambiente em que a pessoa está inserida. Então, o ambiente em que a pessoa está, isso pode também influenciar o comportamento da pessoa. Isso pode influenciar. Ah, professor, já vi muitas pessoas falando, professor, realmente isso tem sentido porque aquela pessoa era uma pessoa calma, era tão calma que era lerda, mas passou a estar em um ambiente que mudou as reações e que fez aquela pessoa ter um comportamento diferente. Isso pode acontecer e foi comprovado dentro das ciências que estudam a mente humana, certo? Essas ciências, elas comprovam isso mesmo. E aí, Sigmund Freud, outros teóricos, não somente André Green, mas Charcot, Bion, Melanie Klein,
Anna Freud, Carl Gustav Jung, diversos teóricos e profissionais, sendo psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Então, é muito interessante analisar isso. E nada mais, nada menos, essa psicologia analítica, ela tem uma ligação com a psicanálise, porque foi através da psicanálise que teve digamos, é, mais do que invenção, essa criação da psicologia analítica, ou ela é chamada de psicologia junguiana. Então, seu autor nós devemos bastante a esse teórico que se chama Carl Gustav Jung. Então, é muito interessante essas questões aí que nos deixam bem por dentro do comportamento humano. Vamos lá, então. Professor, então, preciso entender que esse curso tem um objetivo muito grande, muito amplo, em relação a esse tratado da Dínamos, ou da Dinamis, ou onde vai estar tratando as relações de poder, as relações que poderão dar a probabilidade para as senhoras entenderem que é muito mais do que uh, uma habilidade, é uma potência, é uma influência. Algumas pessoas têm perguntado bastante também. Nós trabalhamos no mundo profissional e as pessoas têm perguntado e têm até comentado que as mulheres têm crescido bastante, porque as mulheres elas se sensibilizam e elas é, buscam conhecimento. As mulheres elas procuram estudar mais do que os homens. Então são poucos homens que gostam de estudar, né? Então, é como se fosse uma questão machista. Ah, eu não vou perder tempo, ficar na sala de aula, não sei o que, tal. Não, eu vou estar somente onde eu quero estar. Então, é uma visão machista, mas se tem aquele homem que estuda bastante, que gosta de escrever, ele pode até também ser discriminado. Mas não, importante é entendermos que a educação continuada, ela faz parte de uma estruturação e de grandes oportunidades. As oportunidades, elas surgem. Então, nós precisamos valorizar essas oportunidades que vêm para nós. E dentro da psicologia analítica, voltado para esse curso feminino Dinamis, vai mostrar um grande equilíbrio e vai estar dando a possibilidade e resgatando, digamos que ressuscitando aquilo que há dentro de você, que você, por se achar mulher, por se achar frágil demais, e entender outras questões, outras visões, outras teorias, vocês vão começar a valorizar como vocês devem gerenciar. E também nós vamos mostrar que existe um lado bem frágil do psique feminino, mas, ao mesmo tempo, dar uma prioridade a, a, a se encher de questões do conhecimento voltado para o mundo cristão, do Espírito Santo e sobre Deus. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, você passa a não dar espaço a algumas questões da vida que poderão lhe atrapalhar, que poderão criar obstáculos para que vocês não consigam alcançar aquilo que vocês são, que há a possibilidade que vocês têm uma grande oportunidade para conseguir desenvolver na vida. Então, vejamos aqui o que é a psicologia analítica. Então, a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, é uma abordagem psicológica que analisa a psique humana. Então, foi desenvolvida por ele, como nós tínhamos falado, Carl Gustav Jung, em 1875 a 1961. Então, até aí, tudo ok. Beleza. Então, na continuidade, observe o conceito dessa disciplina.
Psicologia, estamos falando de psicologia analítica. Então, quando nós lembramos da palavra psicologia, é uma junção de duas palavras, psico mais logia. Então, psico se refere à alma, mente, tudo que está relacionado à alma, etc, etc. E logia vai identificar estudo. Então, essa junção significa estudo da mente humana. Então, se nós temos o estudo da mente humana em oportunidade, em possessão, para nós conhecermos, para nós entendermos esse campo, nós teremos uma visão muito ampla sobre aquilo que vai trazer questões partícipe de uma área feminina que vai estar dando a probabilidade, vai te convencer a entender que você não é simplesmente uma mulher fragilizada, e sim dentro da fragilidade desperta uma potencialidade que vai identificar totalmente diferente. Aí tem gente que fala é o seguinte: a mulher ela é a auxiliadora. Tudo bem, Deus fez, isso aí é bíblico, que Deus tirou a mulher da costela do homem, né? De uma parte que realmente sustentava, era um sustentáculo da coluna vertebral do corpo, aquilo que equilibrava o corpo. Então, foi tirado ali uma base de lá também. Aí, por tirar, aí algumas pessoas elas vão ridicularizar demais ao ponto de dizer que as mulheres são insignificantes. E aí começam a vir o machismo, vir aquele imperialismo tal. Mas, na verdade, quando você observa essa palavra auxiliadora, auxiliadora, né? Essa visão de auxiliar, essa visão de ajudar, essa visão de estar sempre ali do lado, vai identificar que ela é mais capaz. Ah, mas não sei o que, tal, o homem faz isso. Tudo bem, o homem pode pegar peso, né? Pode trabalhar em questões braçais maiores, mas quando você coloca na caneta, há uma valorização. Quando coloca na ponta da caneta, há uma valorização muito grande sobre essa questão aí da potencialidade que há uma mulher. Então, a mulher, ela está sendo honrada em todos os departamentos, em todos os setores profissionais. Mas existem mulheres que sofrem com depressão, com impotencialidade na vida profissional, acham que as pessoas elas não têm valorizado ah, mais do que outras, não têm dado mais importância. Existem mulheres que estão isoladas, mulheres que são convencidas a estarem em outro departamento da vida, em questões alheias, em problemas que vão estar contribuindo para o fracasso da sua vida estrutural, familiar e profissional. Enfim, nós vemos vários lados também. Tem o motivador e tem o desmotivador, tem o estrutural e o desestrutural. Então, isso é muito interessante analisarmos. E aí, dentro desse conceito aqui de psicologia analítica, diz que principais conceitos em consciente coletivo, arquétipos, processo de individuação, imaginação ativa. Então, imagine como Freud ele foi tão importante na estruturação elementar da mente humana. Então, o id, o ego, o superego, esses três elementos, eles estão em funcionalidades não somente para o lado do mal, mas ele também está para o lado do bem. Então vejamos as funcionalidades. O id
é aquele tipo de elemento que vai dizer: não, eu vou aventurar, eu vou estar aí, não quero nem saber das consequências. Ele quer possuir, ele quer participar e ele não está nem aí. Como e nem quando. Ele quer a todo instante. Já o ego dos elementos é o elemento mais consciente. Para ele fazer qualquer coisa, ele vai pensar 1000 vezes, certo? Para o seu bem. Então, é esse lado consciente. Já o superego tem muitas questões na vida. A pessoa que é envolvida pelas funcionalidades do superego, né, super eu, vai identificar que ele tem muitas questões do passado, ele tem medo do futuro, ele tem medo de prosseguir, certo? Mas tem hora que ele vai e fala: eu vou fazer, se puder, eu faço de novo. Então, ele faz, e se tiver outra oportunidade, ele faz mesmo preso, pensando em questões, ele vai e faz. Então, o consciente desses três elementos se chama o ego, que pelo seu nome, parece ser algo muito insignificativo, mas dentro da visão terapêutica, ele é muito importante na, digamos, estruturação e, digamos, na questão do alinhamento, né, ou do gerenciamento, é aquele que deixa na medida, é aquele que influencia entre id e superego. Então, sem as funcionalidades do ego, você sabe o que acontecem? Problemas é, mentais muito graves, como, por exemplo, é, a, a, alguém surta, de repente, alguém fala bem assim: não, foi de repente mesmo, mas na verdade não foi de repente. Aquilo foi acumulando, aquilo foi ali, vem um problema hoje, vem amanhã, vem depois de amanhã, e vem aquela semana, na outra semana, e quando ela estoura, aí sim, ela estoura de um impacto tão forte que parece que foi de repente. Mas observem essas questões das funcionalidades. Então, se não houver as funcionalidades do ego, pode ter problemas de distúrbios mentais. Então, às vezes acontecem, ah, algumas mulheres elas podem estar enfrentando questões, porque no passado ela recebeu muito não, ela recebeu muito desprezo, ela foi muito desprezada, ela teve uma vida totalmente fora daquele contexto do que ela estava desejando, do que ela precisava, do que ela queria. Então, hoje está totalmente diferente. Então, isso influencia. Ela pode estar doente por dentro, ela pode estar doente não só na alma, mas pode estar doente também no corpo. Então, dentro desses conceitos, nós vamos observar também objetivos da psicologia analítica, também pode promover o autoconhecimento. Então, equilibrar as emoções, aliviar o sofrimento emocional, promover uma vida mais autêntica e significativa. Então, tratando, levando as mulheres para esse processo, elas vão acreditar mais nelas. Elas vão entender que, às vezes, é necessário passar por adversidades para entender o processo da vida e lhe dar uma estruturação maior nas questões das decisões, nas uh, palavras ditas, nos seus pontos de vista e etc, etc. Então, vemos também métodos, análise de sonhos, exploração simbólica, estudo de mitos, imaginação ativa, aplicações terapias, estudos culturais, saúde mental, desenvolvimento da personalidade. Então, dentro dessa psicologia analítica, vai estar resgatando o conceito que a mulher tem, o que ela tem sobre ela. Ela vai
confiar mais, ela vai acreditar mais, ela vai entender mais, ela vai viver mais para ela. E isso é fundamental. Aí nós vemos aqui algumas definições, influências, formação filosófica de Jung, experiência em hospital psiquiátrico, interesse pelas diversas religiões, estudo de mitologia comparada à antropologia e alquimia, né? Que alguns dizem alquimia, né? Alquimia. A psicologia analítica é uma abordagem aparente que ou seja, abrangente, que integra aspectos conscientes e inconscientes da psique. Então, esse lado consciente e inconsciente nós vamos trabalhar. Eu fiquei com algumas matérias que nós vamos trabalhar muito sobre essa questão, certo? Então, Carl Gustav Jung, se vocês observarem, ele teve um início de uma formação uh, de um curso eclesiástico, né? Ele começou a fazer teologia sendo filho de pastor, né? Filho de um líder evangélico, Carl Gustav Jung. Ele tem uma visão focável dentro dessas questões espirituais também. Ele se tornou um psiquiatra, ele se especializou na visão da arte-terapia e essa questão de fazer tratamentos com a base das artes, com as pinturas, com desenhos. Então, isso é muito importante, né, nessas questões focáveis. Beleza? Então, só passando aqui essas informações de Carl Gustav Jung. Vamos lá. Base da psicologia analítica. Então, a psicologia analítica ou junguiana baseia-se nas ideias do Dr. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço. Jung observava o inconsciente como um complemento que se comunica com a consciência e não apenas como um simples depósito de experiências reprimidas. Então, observe a visão dele, a visão terapêutica, o mundo terapêutico. Então, ele observava o inconsciente como um complemento que se comunica com a consciência e não apenas como um simples depósito de experiências reprimidas. Então, é necessário entendermos que não somente os homens, mas as mulheres também, elas sonham. Elas passam a sonhar tanto aquele tipo de sonho chamado o sonho psíquico, que é o sonho psicológico, imaginário, o que nós temos como simbólico das questões vitais, e aquele sonho que é físico, que ele pode também influenciar nas questões psicológicas. Então, por isso, nós que trabalhamos muito com os nossos atendimentos terapêuticos, a gente trabalha com a interpretação dos sonhos, porque a gente sabe que na interpretação, isto é, numa análise de cada sonho que um sonhador teve, nós vamos descobrir algumas situações que não foram resolvidas na vida daquele sujeito, daquele paciente. Então, trazendo a psicologia analítica para a Dinamis, isso vai estar resgatando situações que sejam positivas e trazendo a visualização de situações para serem corrigidas, analisadas de uma forma terapêutica para descobrir aquilo que deve permanecer e aquilo que não deve permanecer. Então, chega de vocês, mulheres, acharem que não poderão alcançar lugares maiores de homens. Eu sei que vocês não pensam isso, mas tem muitas pessoas. Ah, chega de pensar que não, vocês não conseguem, vocês não podem chegar em lugares diferenciais, tal. Não, vocês têm que pensar positivo, né? E
acreditar que, ou que seja dentro do ministério ou não, vocês vão desenvolver também gerenciações dentro do ofício que foi lhe chamado. Então, as pessoas não acreditam que a mulher tem um potencial no ministério, acham que não pode ser priorizada, não pode ser desenvolvida, não pode dar oportunidades. Então, nós pensamos diferente. Então, nada mais, nada menos do que esse psiquiatra que estudou essa visão de uma teologia eclesiástica, onde ele valorizou muitas questões e mostrando dentro dos seus arquétipos, trazendo símbolos e realizações verdadeiras para uma vida que deve ser vivida de uma forma diferencial. Aí nós vemos aqui o importante, ou seja, a importância e a indicação. Então, a importância, como é importante entendermos. A psicologia analítica é indicada para aqueles que procuram autoconhecimento e compreensão de si. Então, você já parou para observar se você já compreendeu você? Você já parou para entender isso? Como é que você tem essa possibilidade de compreender? Pense aí, como é que você entende sobre essa questão? Não, a psicologia analítica vai ajudar nessa questão do autoconhecimento, da compreensão de si. Então, pois a abordagem pode ajudar as pessoas a descobrirem suas forças internas, a aceitarem seus instintos e impulsos e a compreenderem como elas se relacionam com o mundo ao seu redor. Então, vocês estão vendo algo aqui diferente na Dynamis, nesse curso terapêutico Dynamis, sendo a primeira coisa que vocês viram um professor, um homem, ministrando no curso que parece que é 100% feminino. Não, isso não é 100% feminino no sentido de somente as professoras que vão estar aplicando, mas sim também um professor com alguns conhecimentos, inclusive nessa disciplina, nesse curso, ficaram somente dois professores, eu e a professora Verônica. Então, nós estamos mostrando a visão terapêutica, mas uma visão cristã, uma visão também que está relacionado a esse mundo cristão. E nós vamos conhecer outros lados, porque a pessoa ela tem reações diversas, porque ela fez isso, porque ela faz isso, porque ela entende sobre isso. Então, dentro dessa dinâmica, desse curso Dynamis, vocês vão ver como é interessante. Então, essa abordagem, vocês vão compreender quem são vocês. Então, com objetividade, eu acredito que vocês vão pensar melhor no que vocês estão fazendo, no que vocês pretendem fazer, no que vocês precisam estruturar, no que vocês precisam implantar na vida profissional de vocês, na vida ministerial, enfim. Então, é muito interessante. Quando eu estava na Bolívia, eu vi um sofrimento de uma jovem. Ela chegou para mim e conversou, e ela demonstrava impotencialidade. Ela achava que não tinha a potencialidade devida, ela achava que ela nunca ia conseguir alcançar o que ela precisava, o que ela tinha que resgatar dentro dela. Ela tinha que é, fazer viver aquela moça que estava dentro dela, mas uma moça que sonhava. Então, ela estava com sonhos reprimidos. E aí eu cheguei, como nós estamos falando de uma terapia baseada também como cristã, eu cheguei
na igreja, eu ia palestrar para um povo lá sobre um seminário, o seminário Vida no Espírito, e, e aí eu cheguei cedo, quer dizer, eu tive um encontro ali, eu me reuni com a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eu fui para o templo e comecei a conversar com o Espírito Santo. E aí eu falei, Espírito Santo, nessa noite eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo. Eu confio em ti, acredito. Eu conversei, uma conversa, sentei na cadeira e conversei com ele. É uma intimidade, é como mais do que um bate-papo, um diálogo. E eu falava para ele que aquelas pessoas ali, que eu não sabia o que estava acontecendo na vida delas, mas eu queria que acontecesse algo diferente. E justamente essa moça, ela apareceu e ela resgatou o que ela estava precisando. Então, tem hora que você, independentemente da sua profissão, do seu posicionamento, de quem você é, do que você exerce, do que você se coloca agora, nesse momento, qual é o seu papel? Você precisa se desarmar e deixar o Espírito Santo dominar você no sentido de gerenciar as suas vontades. Então, não, eu estou com vontade de desistir, estou com vontade de me afastar. Eu não quero, eu não acredito. São muitos sentimentos negativos, principalmente nesses passos que nós damos. Então, é hora de você se posicionar, acreditar e pensar diferente, começar a pensar diferente. Não olhe somente para o que você está fazendo, mas olhe o que você está fazendo e onde. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Você vai começar a resgatar o seu potencial. Então, a potencialidade que há dentro de você. Então, no mundo interno, no mundo interior, existem canais que poderão ser campos para o bem ou para o mal. Então, é necessário que você, nesse interim, você venha gerenciar, você venha decidir gerenciar. E aqui nós vemos, daqui a pouco nós vamos finalizar, que eu vou abrir um espaço para vocês perguntarem alguma coisa, alguma dúvida, tirarem, contribuírem, seja lá o que vocês quiserem. Então, o que ela busca? O que essa psicologia analítica busca? Ela busca o alinhamento entre o consciente e o inconsciente do paciente. Então, buscando equilibrar as relações entre o mundo externo e o interno. Então, você já parou para pensar nisso? Então, vamos começar a entender, porque quando vocês pegarem as outras disciplinas, vocês vão ver a importância e o sentido desse curso feminino Dinamis. Então, se esta palavra é uma palavra grega que tem correspondências do latim, mas ela vai estar dizendo muito mais do que habilidade, potencialidade, poder, força. E de onde vem essa força? Então, eis aqui algumas questões. Então, curiosidade, a terapia junguiana, também conhecida como psicologia analítica, é uma abordagem terapêutica distinta da psicanálise. Então, a psicanálise de Sigmund Freud, inclusive sendo o pai da psicanálise, ele trouxe muitas teorias. Ele trouxe algumas visões que deixou muitas pessoas entender as relações vitais. Então, hoje, os três elementos psíquicos da mente humana, os temperamentos, você passa a conhecer os 4 tipos de temperamentos. Hoje, agora,
foi considerado, são cinco, porque antigamente era o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico, e hoje nós temos o supino, né, o supino, que alguns chamam de supina, que é um tipo de temperamento totalmente diferente dos outros que eram os principiantes. Então, esse aí tende a desenvolver a síndrome, digamos, da bipolaridade ou distúrbios que vão estar controlando o humor, ou seja, você vai perceber que tem hora que você está feliz, daqui a pouco você se entristece. Será que você, gerenciando, você vai ver se isso esse tipo de transtorno da bipolaridade? Ou isso foi uma seta, isso foi digamos assim, um contra-ataque do maligno para tirar você do sério, para abater você. Então, tem gente que acha, não, não, nem sempre foi é, é, esse tipo de distúrbio, mas, na verdade, pode ser algum contra-ataque. Então, aí, essa questão aí a gente vai estar medindo e observando essas considerações. Então, nós já vimos aqui a diferença entre a psicanálise, né, a diferença entre a psicanálise e a terapia junguiana. A psicanálise freudiana tende a focar na resolução de conflitos internos e na compreensão do passado. Do passado. Qual é o seu passado? O seu passado está prendendo o seu presente? A terapia junguiana busca promover a integração dos aspectos pessoais e universais da psique. A terapia junguiana se baseia na teoria do inconsciente de Carl Jung, que o via como um complemento que se comunica com a consciência. Então, tem hora que a gente precisa comunicar é, com nós mesmos. Vocês já observaram sobre a comunicação das relações humanas? Tem na comunicação, essas duas comunicações das relações humanas, a interpessoal e a intrapessoal. A interpessoalidade. A comunicação interpessoal é uma comunicação que nós comunicamos na igreja, na rua, trabalho, faculdade, etc. Mas a intra é aquela comunicação que você tem que se comunicar consigo mesmo. Você precisa aprender, desenvolver essa comunicação, certo? Então, quando você começa a comunicar com você, você entende a precisão, você sabe do que você precisa, você sabe do que você deve fazer, há uma probabilidade dentro disso. Então, é necessário conhecermos mais cada um de nós. Então, você vai procurar se conhecer melhor, certo? Então, dentro dessas diferenças, você vê qual a diferença, nós falamos. Então, com regra geral, a psicanálise freudiana tende a se concentrar mais na resolução de conflitos internos e na compreensão das experiências passadas. Já a junguiana tem a questão de promover a individuação e a integração dos aspectos pessoais e universais da psique. Então, como funciona essa terapia? Então, a terapia junguiana, que você poderá colocar como exercício para a sua vida no gerenciamento no mundo feminino. Como funciona a terapia junguiana? Então, o terapeuta utiliza técnicas para acessar o inconsciente, como pedir ao cliente que relate sonhos, faça desenhos ou monte cenários. Tudo isso pode ser fundamental. O objetivo é ajudar o cliente a compreender a si mesmo e a retomar a interação normal do consciente com o inconsciente. Então, a terapia junguiana pode ajudar a entender e enfrentar
processos complexos como a depressão, ansiedade ou vícios. Então, dentre esses fatores, é bem relativo passarmos essa informação, porque há uma probabilidade de existencialidade. Então, a terapia junguiana é uma terapia de longa duração e o paciente pode sentir seus benefícios nas primeiras sessões. Então, tudo isso, conhecendo esse mundo terapêutico, nós vamos estar passando nesse curso Feminino Dynamis, onde vocês vão estar resgatando aquele sonho que você sonhou uns dias atrás, alguns anos atrás, aquela vontade em ser, em ter. Conversei muito com pessoas e esse público feminino também eu atendo e elas falam muito sobre sonhos que elas têm, vontades. Então, a questão profissional está bem focada na vida de muitas mulheres nesse público feminino. Mas quando se trata de uma mulher que, que busca a Deus, ela também foca no profissional, mas ela também sempre está lembrando de Deus, sempre está se investindo nas questões de uma resistência para resistir, para viver, resistir para alcançar. Então, nesse processo da resistência, é dolorido, mas muitas mulheres que decidem ser seguidora de Deus, elas têm sucesso na vida. Certo? Vamos lá abrir aqui um leque, um espaço para vocês. Fique à vontade. Nós temos aqui os contatos das nossas instituições. Vocês podem ficar à vontade, printar, já tem a apostila, mas tudo certo. Vamos lá. Senhora Paula, o que achou? Senhora Carla, senhora Selma, senhora Rosimeire, quem mais? Senhora Fernanda, o que vocês acharam da aula, do curso? Fique à vontade. O que vocês acharam dessa visão desse curso Dynamis? Fique à vontade, se vocês quiserem perguntar. Boa noite, professor. Boa noite, minha excelente. Boa noite a todas as colegas. Eu quero primeiro agradecer ao senhor pelo que o senhor me disse hoje. O senhor sabe do que eu estou falando. Sim, minha excelente. E realmente são. E as coisas que o senhor falou agora, o senhor falou sobre a nossa vida cristã como mulher, eu vim entender o porquê que me deu uma certa. Como é que eu posso dizer, professor? Um certo receio, né? Diante de algumas situações que eu estou vivendo. E graças a Deus, porque o Espírito Santo usa o Senhor de uma maneira muito, muito clara para estar falando comigo. Eu lhe agradeço muito pelo seu persistir Não há hoje porquê, minha comigo. excelente, eu entendo. Tá? E, Muito maravilhoso, viu? Estou aqui certo, assim. obrigado também, minha excelente. E realmente, nesse caminhar nosso, né, a gente, de vez em quando, você vai ter um medo. E esse medo é normal, porque ele é o mecanismo de defesa, é o que vai te ajudar a equilibrar algumas decisões. Mas tem hora que você recebe uma direção que é mais do que um impulso, e aí você entra na realidade e fala: é verdade, eu posso encarar, preciso ter mais fé em Deus, acreditar mais em Deus. Sou uma mulher que posso estar precisando de apoios, estou só, estou isolada, mas eu dependo de Deus. E Deus vai estar ajudando a senhora em tudo, tá bom, minha excelente? Obrigada, professor. E a aula está sendo assim muito edificante para mim, Que bom. esclarecedora, viu? E eu creio que até o término desse curso eu vou me fortalecer mais, ser muito profundo o que o senhor falou sobre a resistência, né? O senhor falou algo aí sobre a resistência, que o Sim, processo da resistência é doloroso. É exatamente. verdade, professor. O senhor sabe, né? Eu falei com o senhor algo assim.
no Sim, privado. Eu estou vivendo esse processo. E realmente só Deus para poder nos ajudar. já deu tudo certo. Com certeza. Obrigado, Selma, pela sua participação, viu? Eu agradeço, professor, ao senhor. Obrigado. Mais alguém? Senhora Paula, senhora Carla, senhora Rosimeire, senhora Fernanda, fique à vontade. Por ser um professor, né, trabalhando, ministrando aqui no curso terapêutico feminino, parece um contraste, mas não, é muito interessante porque isso aí é bom, isso faz parte dessas relações terapêuticas também, certo? Lá na frente vocês também poderão lidar com pessoas do sexo masculino e vocês poderão ajudá-los também de uma forma terapêutica ou até didática. Isso é muito bom. Eu, Beleza? Verdade. eu tenho uma dúvida. Beleza? Sim, Carla. Fazer uma pergunta. Pelo que o senhor falou e pelo que eu li aqui também nos slides, né? Sim. Fala em relação de durante o período que você está conversando com alguém, tal, se a pessoa, dependendo do aconselhamento que ela for ter contigo, Durante e o aí, quê, Carla? Desculpa, eu não escutei. durante o período que você tiver um, É um porque está cliente, falhando a sua voz. Na hora que você vai falar o que eu estou querendo escutar, não estou entendendo. a minha internet está um pouco ruim. Durante o período que você está conversando com a pessoa. Assim, conversando com a pessoa. Isso. E aí, suponhamos que eu esteja em uma sessão com alguém e eu peço a pessoa para relatar algum sonho, alguma coisa que ela teve relacionado àquele assunto, desenho. Como funcionaria isso? Porque aqui fala de utilizar técnicas, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente induz a pessoa ou a pessoa ou vai surgindo automaticamente? Olha, é um tipo de uma indução, mas uma indução no bom sentido. A gente conversa, a gente, naquele processo de diálogo, a gente vai conversando com aquela pessoa, entendeu? Sim. E nesse processo de conversa, tal, ela vai cedendo para que o terapeuta comece a falar e ela vem falar dentro, ela vem a falar dentro daquilo que o terapeuta está solicitando, que vai gerar uma transferência. Então, só que o terapeuta ele vai ter que pedir para que ela fale, digamos, da sua infância, Uhum, entendeu? Como foi a sua infância, e aí chega ao ponto de solicitar como é a situação dos seus sonhos. Você tem sonhos turbulentos, sonhos normais, sonhos que geram preocupação, porque assim, o problema é o pós-sonho e não pré. Porque o pré, a pessoa pode dormir preocupada. E ele, conscientemente, já sabe que ele poderá não dormir direito. Ele poderá. uhum, Mas, ou nessa questão do pós, pode mudar o seu comportamento. Por exemplo, ele, ele após aquele sonho turbulento, gerou medo. Ou, após aquele sonho preocupativo, gerou preocupação. Então, sempre é o similar de um anterior. Então, significa que quando estamos dormindo, há uma relação psíquica. Então, é por isso que a gente deve estar perguntando seus sonhos, tal, porque ela pode ter um problema não resolvido
os problemas não resolvidos. Então fica aquela insistência, 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 e por isso que os sonhos é um meio de uma manifestação representativa do inconsciente. Então, o inconsciente. Freud vai dizer muita coisa sobre essa questão do inconsciente, né? Então, é, aquilo que não foi resolvido, aquilo que marcou a história, aquilo que feriu, aquilo que gerou situações e não colocou no lugar. Então, os sonhos, ou seja, vão ser canais para que ele venha se manifestar com suas representatividades. Aí é por isso que Carl Gustav Jung e Jacques Lacan falam muito sobre os arquétipos, os simbólicos, a linguagem, o imaginário, justamente por causa dessas questões que nos sonhos vão ter símbolos, vão ter figuras, imagens, e requer uma interpretação. E a interpretação dos sonhos na visão terapêutica é diferente da visão religiosa, cristã Uhum. evangélica e da visão supersticiosa. É diferente, porque trata das relações terapêuticas psíquicas da mente humana. Entendeu, minha excelente? Sim. E quando a pessoa for cristã, é, como eu posso entender quando é algo de uma manifestação do inconsciente ou quando é algo espiritual? A gente percebe, por exemplo, quando a gente trata com pessoas cristãs, a gente sabe que aquele sonho está direcionado a relações espirituais ou relações terapêuticas, psíquicas. A gente percebe. Na hora, a senhora tem o discernimento, a senhora consegue enxergar. A senhora fala: não, não tem para onde correr, isso aqui é opressão. A senhora vê questões que são realmente opressões espirituais, são possessões, manifestações espirituais, do lado da possessão, das setas, das reações, e algo que pode ser também até divino, se manifestando como resultados ou um aviso, uma lembrança, uma confirmação. Isso aí não vai ter dúvida, entendeu? Uhum, entendi. Entendi, tá certo, então. Obrigada. Não há por que, minha excelente. Te agradeço também pela sua participação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? E aí nós já estamos já finalizando, daqui a pouco eu vou entrar em outro curso, mas nós temos aí, eu não sei se vocês receberam, né? Acho que já tem no cartaz, tem a grade curricular, né? Ou seja, disciplinar, perdão. Tem lá as disciplinas e são muito importantes essas disciplinas. Eu acredito que vocês viram, né? Eu só vou recapitular aqui para vocês como é importante. Então, eu fiquei com essa disciplina, a disciplina da psicologia analítica, entendeu? Deixa eu ver aqui. E, e são fundamentais. Aqui, tem. Cadê? Olha aqui. Então, aí mesmo tem, né, na base, é porque eu não estou encontrando aqui, cadê? Olha aqui, tem na mestra das emoções, aí já vão ser outras professoras, mas tem a terapia cristã, tem a psicodinâmica, essa é a minha especialização nessas todas as áreas aqui. Mas eu vou ficar com psicodinâmica, psicodrama e psicologia analítica. Aí a outra professora ficou com a terapia cristã, a cura interior e o ADM do lar. Então, beleza? E, inclusive, a gente vai estar trabalhando nesse processo aí de 6 meses, essa matéria mesmo que nós aplicamos aqui, nós vamos voltar lá na frente com questões práticas. Mas depois dessa disciplina, a primeira, aí vem a segunda, que vai ser a professora, a próxima, né?
E aí depois eu já venho com a psicodinâmica, que também é muito importante para vocês tratarem em vocês quanto nas outras pessoas. Vai ser fundamental, né? Vão ser muito interessantes essas questões. Então, a Dinamis, já nas mestras das emoções, temos mais disciplinas. Vocês vão ter gestão das emoções, gestão financeira, gestão familiar, gestão profissional, gestão do futuro, ADM feminino, né? E vão ser também duas professoras. Então, beleza. Já já a Dinamis já está aí programada também e hoje nós conseguimos aplicar. Tá bom, minhas excelentes? Mais alguma pergunta? Se não tiver, agradeço. Nós vamos entrar em outra aula agora. Fico muito feliz por vocês, viu? Fernanda, Paula, Carla, Rosimeire e Selma. Então, Fernanda e Paula estão saindo de uma turma agora, né? Vocês vão se formar no curso de terapia para mulheres. Vocês vão se formar agora dia 27 desse mês. A senhora Carla entrou, né? Já está no terceiro mês. Rosimeire também está na turma 5. É isso aí. Sucesso para vocês. Eu desejo que vocês concluam esses cursos, são maravilhosos. Isso vai estar sendo de grande importância para a vida profissional, terapêutica, familiar e ministerial, tá bom? Então, um forte abraço, tenham um ótimo sono e sonho também. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todas e todas, tá bom? Até mais, minhas excelentes. Pense aí na psicologia analítica, viu? Vocês vão andar em casa já analisando, observando muita coisa, viu? Um abraço, boa noite, até mais.